Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Van Gogh não era louco. Talvez você ouvindo isso de princípio ache que essa frase seja uma loucura, porque todo mundo sabe que Van Gogh era louco. Eu sou Luiz Carreira e quero te convidar a compreender aqui melhor o processo criativo de Van Gogh e ver como ele é luminoso para os nossos próprios caminhos de busca da excelência e realização pessoal em qualquer área criativa, o que significa toda a área da atuação humana que tem uma assinatura pessoal. Pode ser as artes propriamente ditas, mas pode ser qualquer outra atuação que dependa da sua assinatura pessoal, da sua invenção, da sua criação, e que seja um trabalho significativo. Nós vamos examinar aqui um pouquinho o que quer dizer essa provocação. Van Gogh não era louco, e ver como por trás das suas realizações e aquilo que faz propriamente um Van Gogh ser um Van Gogh, aquilo que a gente reconhece como a excelência de um artista, não foi fruto da sua loucura. Porque, já me desmentindo, sim, Van Gogh desenvolveu uma loucura e tinha problemas muito sérios. Mas não foram esses problemas e nem a sua loucura que geraram a sua obra, e sim um trabalho metódico, consistente, contínuo, com propósito. E a gente vai investigar isso aqui e limpar uma coisa da outra para entender como funciona um verdadeiro processo criativo, né? É muito importante que a gente parta do seguinte problema, né? O que é um Van Gogh? Quando a gente pensa no Van Gogh, a gente pensa geralmente em dois campos, vamos dizer assim. Eu tenho alguma noção, acho que quase todo mundo aqui vai ter uma noção do que é um Van Gogh do ponto de vista da sua obra, né? Os girassóis, o café noturno, as suas paisagens, os autorretratos. Então a gente tem uma textura, uma imagem geral, um leque de cores, um repertório de imagens que são muito facilmente reconhecíveis. Talvez Van Gogh seja o pintor mais reconhecível, a obra mais reconhecível, mesmo porque não tem um envolvimento maior com o universo das artes. Ele sei lá, a gente pode usar o conceito da fama, uma obra muito famosa, uma obra muito reconhecível e muito amada também. Ela tem uma espécie de facilidade na comunicação, um encanto. Então é uma obra que ao mesmo tempo é muito sofisticada para quem conhece em profundidade a questão da pintura, mas ao mesmo tempo uma obra com imensa capacidade de se comunicar, assim, sei lá, parecido com obras como a do Mozart. Quer dizer, você tem toda a sofisticação técnica da sua linguagem específica, mas também uma linguagem que se comunica com muita facilidade mesmo para quem não domina essa linguagem, para quem não entende muito de música, mas o Mozart tem um poder de encantamento. O Van Gogh é semelhante e maior ainda nesse sentido, porque Mozart ainda é, não como nome, mas como obra, talvez menos conhecido e reconhecido. Van Gogh está aí na ilustração de camisetas e
Quer dizer, ele é uma imagem muito popular num universo que extrapola o universo das artes. E, bom, isso é o primeiro campo que a gente imagina do conheço Van Gogh. Um outro aspecto também que a gente conhece é que há uma espécie de mitologia sobre o artista Van Gogh. Quem é Van Gogh, né? E esse também é também é uma faceta encantadora, e aqui encantadora no sentido menos terno e menos telúrico, vamos dizer assim, mas mais atormentado, mais de hipnose, de, sei lá, de atração, às vezes até meio mórbida, pelas dificuldades de uma pessoa, por uma personalidade atormentada, doentia, estranha, violenta, confusa. Então a gente tem esses dois Van Goghs mais ou menos na nossa cabeça, né? Assim, aquele conjunto de obras, a obra Van Gogh que é relativamente conhecida, e a gente tem esse personagem de fundo, intrigante também, encantador, interessante, mas com todos esses aspectos da violência, da sua loucura. Bom, nem num caso nem no outro, Van Gogh era louco, e ao mesmo tempo, Van Gogh era louco. Vamos destrinchar isso daqui para a gente entender com precisão o que eu estou querendo dizer. Olha, por trás da minha discussão aqui, por trás do meu tema, eu quero investigar e desmontar uma espécie de mito ou de senso comum de que a criação artística é o fruto direto, quase como uma consequência natural de uma personalidade atormentada. Há uma relação entre uma personalidade, vamos chamar de atormentada, ou confusa, ou louca, ou sei lá, dionisíaca, violenta, que extrapola limites e tal, e a criação artística. Há relações disso. Há relações disso, por exemplo, você vai encontrar ainda em Aristóteles uma investigação sobre a relação entre criação artística e melancolia, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com essa ligação. Primeiro porque nem todos os artistas apresentam uma personalidade assim, que significa inclusive uma necessária desordem na sua vida. Esse fenômeno de um artista genial e genioso, de vida desregrada e desordenada, vira um padrão a partir de determinado momento. A gente pode localizar isso a partir do romantismo ou do mundo moderno, e de um excesso de valorização do subjetivismo e da ideia de obra de arte como expressão do mundo interior, a pura expressão de um mundo interior. E essas coisas vão ganhando uma dimensão que atrapalha a gente enxergar com precisão o fenômeno da arte e o fenômeno da criação artística, né? Nem a arte é a pura expressão da intimidade do artista. Há um texto muito interessante do poeta Ferreira Goulart, chamado Argumentação contra a Morte da Arte, em que ele está refletindo exatamente sobre como essa ideia da arte como puro veículo de comunicação de uma intimidade atormentada ou da subjetividade do artista enfraqueceu a linguagem artística e, segundo ele, indicava a morte da arte. E ele dá um exemplo lá, sei lá, uma pessoa nua, ele viu isso numa Bienal. Esse texto é facilmente encontrado, então sei lá, você pode recuperar o texto e ver essa circunstância que ele está falando especificamente ali. E ele viu numa Bienal uma apresentação em que, sei lá, tinha um sujeito nu na piscina, gritando e tal. E essa frase que ele usa ali, bem objetiva e bem simples, é muito marcante. E eu acho que ela ajuda a gente a pensar com certa objetividade isso aqui. Ele diz assim, um sujeito nu na piscina gritando não é arte, é um sujeito nu na piscina gritando. Então, ele investiga isso com mais consequência, com mais profundidade. Entender os limites do que é e do que não é arte é uma tarefa muito difícil. E a gente não vai investigar isso aqui, mas é preciso lembrar que, primeiro, qualquer coisa que queira ser qualquer coisa, ou seja, arte é qualquer coisa, arte é tudo aquilo que você chama de arte, é nada.
definir as coisas é ter limite. Uma coisa é uma coisa porque ela se diferencia de outras, então ela tem limites. Até aqui é isso, até aqui é tal coisa, a partir daqui já é outra. Isso é preciso ter coragem para investigar. Isso é uma coragem que a gente tem perdido no universo das artes. A gente lida com isso de maneira muito assustada, aceitando que qualquer coisa seja arte. Então a gente não vai investigar isso daqui. Mas, numa compreensão geral do que é arte, a gente, mesmo num senso comum do que é arte, essa extrapolação de que isso que a gente chama de arte seja a pura expressão de uma subjetividade, joga fora vários elementos fundamentais para conhecer a obra de arte e a arte como fenômeno cultural e civilizacional. Primeiro que ela é uma linguagem, primeiro que ela tem campos, objetivos e instrumentos específicos e, vamos dizer assim, e se destina à inteligência humana de maneira específica. Ela, por exemplo, se diferencia da ciência. A arte é uma coisa, a ciência é outra. Então, assim, não é a mesma coisa, e porque ela tem esse conjunto de, vamos dizer, propósitos diferentes em relação ao que ela vai comunicar para o ser humano. A arte, sendo essa linguagem específica, ela também constitui tradições específicas. Então, as obras se comunicam com o seu público direto, mas também com a sua própria tradição. Então, você tem um circuito inteiro que acontece. Então você tem, por exemplo, quando um pintor faz um quadro, ele está comunicando algo de pessoal ali, mas ele também está se comunicando com a própria tradição da pintura, ele está oferecendo para quem vê o quadro uma perspectiva pessoal, mas também uma conversa com toda a tradição da pintura. Então entender e gostar de um quadro não é entender e gostar de um objeto específico apenas, mas da relação desse objeto específico consigo mesmo, com os seus conhecimentos e com toda a tradição desses objetos específicos, chamados pintura, ou seja, com toda a tradição da pintura, a tradição das imagens. Então, uma obra de arte, para a gente começar a entender isso aqui, ela não pode ser compreendida como a pura expressão, sei lá, de um sentimento ou de um universo íntimo. Você bate o dedo na porta e dá um grito. Isso não é isso é uma expressão do que está dentro de você, a dor, sei lá, uma sensação, e não é obra de arte. Então a gente tem que entender que dizer que a obra do Van Gogh é a expressão do seu universo íntimo é muito pouco. Mais ainda, reduzir esse universo íntimo e essa personalidade inteira à sua loucura também é um erro. A loucura é um elemento da vida do Van Gogh, e eu estou falando aqui loucura no sentido genérico, loucura pode ser muita coisa, né? A gente precisaria investigar também isso, o que a gente está chamando de loucura. No caso de um Van Gogh é uma coisa, no caso de um outro artista e de qualquer outra pessoa é outra, se manifesta de maneiras diferentes, há patologias, há questões que são só um pouco estranhas, há dependências químicas, há, enfim, o campo dos tormentos, assim, vamos dizer, psicológicos, mentais, emocionais é muito vasto, mas a gente está aqui tratando com muita simplicidade porque também não é o objetivo investigar esse campo. Seja lá o que a gente coloca dentro desse espectro que eu estou chamando de loucura, você não pode reduzir uma personalidade inteira àquilo. Observando a biografia de Van Gogh, a gente vai fazer isso com mais detalhe daqui a pouquinho, você vai ver que ela realmente é um componente dessa vida, que se encaixa com outros componentes. O nosso olhar precipitado, fantasioso, romantizado e até mesmo preguiçoso tende a reduzir toda essa complexa personalidade do Van Gogh a um elemento e tirar daí de que tudo aquilo que ele fez de bom e positivo, que é a sua obra em pintura, é resultado disso. Então esse é um grande equívoco, né? E por outro lado, a gente não pode reduzir a obra do Van Gogh a esses vamos dizer assim, esse conjunto de imagens mais típicas que a gente identifica. A gente teria que, para falar da obra do Van Gogh, entender a obra dele como um todo, para perceber ali que vamos recuperar aqui, por exemplo, os girassóis de Van Gogh, né? Ou os autorretratos tardios da fase final dele, que são aqueles quadros que a gente olha e já vê um Van Gogh.
eles não são toda a obra do Van Gogh. E quando eu vou olhar a obra do Van Gogh em perspectiva, eu sou obrigado a perceber mudanças. E sou obrigado a pensar que mudanças são essas, como aconteceram essas mudanças. E eu, investigando isso um pouco mais, vou ser obrigado a ver que essas mudanças foram técnicas, de linguagem, de poética, e eu vou ver que ele foi descobrindo a sua pintura dentro da sua obra. Então, embora a gente tenha que desconfiar, assim, do sentido evolutivo, linear nas coisas, mas no caso da obra de um artista, você vai ver que ele foi, se a gente não quiser chamar de evoluindo, descobrindo as suas potencialidades, a sua linguagem, a sua poética, a sua técnica. Então você vai ver que ele vai encontrando a excelência no que ele faz ao longo do caminho. Uai, será que foi só porque ele era louco? Será que a loucura dele tinha um método de modo que ele foi encontrando? Ou será que ele tinha outros componentes da sua personalidade, da sua vida, que eram capazes de explorar ou mesmo lutar contra essa loucura e encontrar ali dentro caminhos para fazer o que ele desejava de modo melhor, de modo a buscar a excelência? Bom, esse tema sempre me intrigou, me intriga quando eu olho para os artistas, me intriga quando eu mergulho no processo criativo para compreender, e me intriga em relação à minha própria trajetória como artista, né? Quando eu comecei a querer fazer arte, e isso muito jovem, eu também fui pesquisando potencialidades, eu fui tentando entender o que eu podia fazer. Comecei tentando desenhar, fiz pequenas incursões no universo da música, depois fui descobrir a literatura e descobri nela a minha arte. E ao tentar fazer a literatura, eu descobri que me faltavam ferramentas, que eu tinha que aprender muito, que eu tinha que estudar, que eu tinha que me desenvolver. E uma série de desafios foram aparecendo na minha frente, assim, desde questões técnicas até questões de profundidade, o que significa realmente ser um artista, o que significa realmente escrever uma ficção valiosa. Então, um artista, ele por mais que... E há alguém que diz isso, e talvez não seja tão incomum, eu não me lembro agora um autor, mas tem uma frase como não se faz um artista, se nasce um artista. Essa frase é um tanto enganosa, porque de certa forma você tem ali uma inclinação, você pode ter até uma inclinação, mas não existe nenhum grande artista, não existe nenhum grande realizador que você admire e que tenha uma obra significativa que mereça essa admiração, que não tenha, em que você não identifique um esforço de aprendizado e de realização. Então eu costumo dizer que sobre essa hipótese de ter ou não ter talento, e de como funciona, ou do que é o talento, isso costuma enfrascar a gente em perguntas falsificadoras, assim, falsos fantasmas, né? Então a gente fica como um cachorro rodando atrás do próprio rabo, assim, procurando, será que eu tenho talento, não tenho talento? Isso tudo é um pouco falsificar a questão, porque quando você olha para essas obras ou pessoas que você admira, o que você vai observar é que o talento é uma hipótese. Então esse cara aqui parece que tem talento. Mas o que confirma esse talento é sempre uma obra. Você admira, sei lá, qualquer músico, pintor, artista, empresário, qualquer coisa, por uma obra. Uma obra certamente só pode atingir a excelência e só pode se tornar admirável porque teve um esforço orientado e um esforço que buscou a excelência. E a gente vai olhar aqui para algumas etapas disso. Então, como eu não consigo dividir e não dá para saber a fronteira entre o que é talento e o que é esforço numa obra já realizada, eu sempre indico que você deve apostar no elemento de esforço, porque ele é palpável. Então, se você pensa nisso sobre você mesmo, será que eu tenho talento ou não? Não importa, porque mesmo que você tenha muito, sem o esforço, ele vai morrer, você vai desperdiçar, vai jogar esse talento fora. E se você acha que não tem talento, mas fizer um grande esforço, você vai criar um talento. Ele vai brotar daí. O pouco que ele fosse vai ficar grande.
por menor que ele seja, ele vai crescer, porque o seu esforço vai gerar resultados. Então, essa pergunta, se é puro talento ou não, é uma pergunta inútil. Não há artista que tenha realizado uma obra significativa que não tenha feito um grande esforço. O esforço que dura no tempo e que passa por etapas que vão desde o aprendizado até o desenvolvimento técnico, descoberta da própria linguagem e o encontro com a excelência. Não existe um percurso que passe. Quando a gente fala desse assunto, volta e meia vem um exemplo de Mozart, como eu falei aqui, ou de um Rimbaud. E toda vez que você olha em detalhe a sua biografia, você vai ver que tem uma ilusão sobre isso, de que tudo brotou ali facilmente. Mozart, com 9 anos, 6 anos, tinha as mãozinhas já deformadas de tanto treinar o piano. Vivia num ambiente musical, foi educado musicalmente. Rimbaud, quando adolescente escreve as suas obras, já dominava as técnicas de versificação em francês e dominava com profundidade isso, a ponto de poder manipular isso com desenvoltura, e tinha, sei lá, se não decorado, conhecia de ponta cabeça o texto bíblico praticamente, especificamente os evangelhos. Então é um sujeito que tinha um repertório cultural e dominava questões técnicas mesmo, de ritmo, de imagem, e então estava muito bem nutrido para poder realizar a sua obra. Então, eu costumo dizer, e esse exemplo se aplica hoje, porque a gente tem tecnologia, antigamente eu podia dizer, sei lá, é impossível que você fique vendo televisão o dia inteiro sem prestar nem atenção direito no que você está vendo, e dali saia e componha o seu Hamlet, a sua 9ª sinfonia. Isso não existe. É impossível que você passe o dia inteiro aí jogando PlayStation e um dia, sei lá, escreva o seu Fausto. Essa é uma mera ilusão. E a gente pode desenvolver isso por outra coisa. É impossível que você fique aí alimentando seus sofrimentos e vivendo suas tormentas e suas angústias e achar que essas angústias, tormentos, vão ser material suficiente para fazer a sua obra. Não vão. Dostoiévski era um autor tremendamente atormentado, viveu coisas terríveis, sim, mas ele fez tudo o que a sua técnica pedia para que ele pudesse realizar a sua obra. Não há um salto entre a sua melancolia, os seus sofrimentos e a sua obra. Há um percurso. E esse percurso está em combinar, inclusive, as alegrias que a gente não explora e não vê, em todas as dimensões da sua personalidade, por meio da técnica, do aprendizado, do repertório, e é isso que a gente vai ver aqui em Van Gogh. Então, voltando para o começo da minha provocação, Van Gogh não é louco. Van Gogh também era louco, mas a sua obra não é fruto da sua loucura, e a gente vai olhar isso com bastante detalhe agora. Então a gente vai olhar isso agora com mais detalhe na trajetória do Van Gogh. Vamos fazer um percurso breve aqui sobre a sua biografia e como ele construiu a sua excelência, não assim ancorado ou baseado na sua loucura, mas baseado num método, num processo, num propósito, numa disciplina. Se eu fosse traduzir, e não ficaria tão bom, mas o título correto desse vídeo é: Van Gogh não era louco, Van Gogh era um artista, o que significa que ele tinha sensibilidade, sim, muita sensibilidade, atenção educada, propósito, disciplina, humildade para se desenvolver tecnicamente, esforço, trabalho, continuidade e uma série de coisas que propiciaram a sua obra. Essa investigação eu fiz com mais detalhe num livro eletrônico, um e-book que está disponível no meu site, você pode baixar e acessar gratuitamente, que se chama A Orelha de Van Gogh ou A Lição do Semeador. Vocês vão ver que eu trabalho ali com 2 símbolos. A gente geralmente fica com aquele episódio do Van Gogh se automutilando, cortando a própria orelha, como se fosse o símbolo desse gênio realizador e tal. E o símbolo do gênio do Van Gogh, na verdade, é um outro escondido dentro da sua obra, que é a lição do semeador. É uma lição que ele se disponibilizou a aprender e que conecta uma poética e uma compreensão de vida e obra muito mais profunda do que a automutilação, que é o ato de semear. A gente olhando para a biografia do Van Gogh vai ver que ele estava envolvido
profundamente com o universo das artes, com a religião, e que a sua obra vai combinar uma visão religiosa muito profunda com o universo das artes. Então, daí, por exemplo, ele vai tirar a combinação tanto da compreensão do evangelizador como um semeador, aquele que leva uma mensagem, não como um recado ou como uma informação, mas como um evangelho mesmo, ou seja, aquele que quer levar vida e sabedoria e luz aos outros. Van Gogh tinha essa ambição. E ele conecta isso, por exemplo, com um elemento da tradição da sua arte, que é o semeador, de Jean-François Millet. Os camponeses de Millet vão dar para Van Gogh toda uma gramática, uma linguagem específica que ele vai explorar. Então, você pode fazer comparações diretas dos semeadores de Millet e do Van Gogh, que você vai ver que é uma espécie de cópia, que é um procedimento do desenvolvimento artístico para ele encontrar a sua própria linguagem, conectando um universo íntimo, que, veja bem, já não é mais a loucura, é um universo de conhecimento e de envolvimento profundo do Van Gogh, que é o do Evangelho, com um gestual específico e um repertório de imagens que vai realmente construindo a simbologia, o poder e a profundidade da sua obra, né? Então, repito, está lá, eu vou fazer uma passagem um pouco breve, uma espécie de comentário por esse livro, e a gente vai ver nessa passagem uma trajetória, um pouco da biografia do Van Gogh, e tirando daí, no final, o como ele elaborou um projeto e foi fiel a esse projeto. Há um ponto de inflexão para a gente pensar aqui, fazendo uma pequena nota de pé de página, que é assim, geralmente a gente diz assim, amar as coisas que a gente faz, ou que gostaria de amar as coisas que a gente faz e tal. Se a gente lembrar que o amor não é um sentimento, é importante ter cuidado com essa ideia de amar o que faz. E Van Gogh é um exemplo também disso, ele amava a pintura. E o que significa amar uma outra coisa? Significa buscar ser coautor, participante, melhor dizendo, da possível perfeição dessa outra coisa. Amar uma pessoa é buscar participar da perfeição dessa coisa. Amar a pintura é buscar participar da perfeição, buscar a possibilidade da perfeição da pintura. E há uma chave para pensar isso, que muito mais do que força de vontade, ou sei lá, pura paixão, é pensar em fidelidade. A chave do amor é a fidelidade, é manter-se fiel, manter-se atento, presente, continuamente, insistir, persistir, buscar e doar o seu melhor. Então a chave... E Van Gogh foi muito fiel à pintura. Nós vamos ver como funciona essa fidelidade numa espécie de roteiro que tanto vai ajudar a gente a entender que Van Gogh não era louco, como também entender que a gente não é louco se a gente quiser traçar um caminho de excelência. E que se for no universo das artes, as nossas loucuras, mas também as nossas alegrias, serenidades, a nossa ordem, a nossa desordem, vai aparecer lá. Mas jamais apostando que a sua obra será puro fruto da sua desordem. Muito bem. Quando eu comecei a mergulhar na história do Van Gogh, e assim eu estruturei esse livro, que está crescendo, eu estou escrevendo uma segunda versão dele maior agora, eu comecei a fazer um comparativo. Eu fui seguindo a obra do Van Gogh, eu fiz 3 linhas, a biografia do Van Gogh e as pesquisas sobre a sua obra, a sua vida, e uma outra linha que é acompanhar a evolução da sua obra, e uma terceira linha, que é um documento maravilhoso e super importante e que ajuda muito a gente a ter a dimensão de que é o Van Gogh, que são as suas cartas, né? A literatura do Van Gogh é importantíssima, eu recomendo demais a pessoa que tiver interesse por arte ou por literatura ou por processo criativo ou desenvolvimento pessoal, ainda que o seu interesse por Van Gogh em específico não seja tão grande, a ler as cartas do Van Gogh. São brilhantes, emocionantes, profundas, e ali você tira uma linha muito clara de busca, propósito, método, disciplina e amor como fidelidade até encontrar a excelência do seu trabalho. E é isso que a gente vai percorrer. Então eu vou volta e meia citar cartas do Van Gogh, né? Para começar,
veja bem, como essa ideia de que Van Gogh não é louco, de que não é só loucura, de que não foram seus tormentos que pintaram, né? Os seus tormentos atrapalharam ele a pintar, é o contrário disso. Eu vou ler um trechinho de uma carta dele que diz isso claramente, veja bem. Isso é Van Gogh falando. Cada vez duvido mais da veracidade da lenda de Monticelli. Monticelli é um pintor e tinha uma lenda de que ele tinha um alcoolismo violento, bebia muito e que pintava bêbado e que daí que era tão interessante. Tá? Uma lenda parecida com a do próprio Van Gogh. Então veja bem, é Van Gogh comentando uma lenda que depois cai como praga sobre ele. Cada vez duvido mais da veracidade da lenda de Monticelli, bebedor de enormes quantidades de absinto. Considerando sua obra, parece-me impossível que um homem abatido pela bebida tenha feito isto. Não importa se Monticelli bebeu absinto ou não agora. Veja que eu estou investigando é a visão de Van Gogh. A gente considera que Van Gogh é louco e por isso, como louco, doidinho, pintava suas obras. Ele mesmo está dizendo, um homem abatido pela perda da razão, agora por meio da bebida, não seria capaz de pintar essa obra. Quando a gente investiga a biografia do Van Gogh, vai ver claramente, e a biografia e a sequência de todas as cartas, depoimentos da sua cunhada, que é muito importante na sua biografia, Jo Van Gogh Bonger, uma mulher importantíssima na organização do acervo do Van Gogh, do campo afetivo e de proteção a Van Gogh como pintor, do Theo, que o suicídio de Van Gogh vem num momento de profundo sofrimento, não da hora que ele está louco, mas no momento em que ele está são e percebe que vai entrar em outra crise esquizofrênica. Acho que talvez possa ter um ajuste a ser feito aqui na denominação específica da patologia do Van Gogh, tá? Mas não importa isso aqui agora, a gente está tratando a loucura em sentido geral com um pedido de desculpas ao detalhe que isso exigiria. Mas está explicado o porquê que eu estou tomando essa liberdade. Então Van Gogh, ele, nessa fase dele, ele está pintando muito, ele está vorazmente, ele descobriu a arte dele, ele tem uma sanha e um desejo de produzir ao máximo. E os momentos de tormento e de loucura ele não consegue pintar. Então ele pinta na lucidez e cai na loucura, pinta na lucidez. E ele não suporta, há um momento da vida dele em que ele não suporta mais isso, né? Então ele está encerrando o ciclo de sofrimento dele porque ele não conseguiria pintar mais. Era o medo de não pintar, ele registra isso. Tenho medo de não conseguir pintar amanhã. Então ele pinta lucidamente, mas muito vorazmente, quando ele tem as janelas de lucidez que vão diminuindo conforme o desenvolvimento da sua patologia, né? Então, vamos percorrer um pouco do que o próprio Van Gogh diz. Aqui ele diz, por exemplo, veja bem, olha como ele está configurando aqui um propósito e uma aceitação da disciplina. O meu tormento não é mais do que este. No que eu poderia ser bom? Quando a gente olha a trajetória do Van Gogh, a gente pode dividir em etapas, né? Tirando a infância, ele tem uma primeira fase que é a de comerciante de arte. Há que se lembrar que a sua família era dona ou sócia da Goupil, a maior galeria de arte da Europa, numa época em que a arte realmente cria um comércio de classe média, tem uma expansão, é um comércio, gravuras, reproduções e tal. Então é uma família com acesso a essa venda de obras de arte, uma galeria muito rica. O Van Gogh estava ali perto. E o seu irmão é um dos maiores comerciantes de arte da Europa e tal. E ele coloca Van Gogh para trabalhar na galeria. O Van Gogh estraga tudo, o comportamento dele é intragável, impossível, não há condições dele, porque ele discordava dos seus clientes e às vezes agredia verbalmente esses clientes que queriam uma coisa e ele mostrava que esses clientes não estavam entendendo nada de arte. Então, impossível, ele não era um vendedor, ele não tinha talento nenhum para venda. Então, sempre numa parceria com o irmão dele, que é uma espécie de Sancho Panza desse Don Quixote, né? Lembrando dessa dupla, que Sancho Don Quixote é o sonho e Sancho é o realismo, uma espécie do seu grilo falante também, que é a consciência do Pinóquio.
o seu irmão está sempre orientando ele, fala, não, vamos tentar outra coisa. E aí o Van Gogh pega uma das heranças da sua família. A sua família trazia assim, mais ou menos 4 heranças profissionais ou de campo de atuação, que são a arte, a evangelização, né? A religião era muito forte, os comerciantes de arte e também marinheiros, né? Então, que tal, tem um elemento de aventura, isso vai também se refletir no Van Gogh, que ele anda muito, ele é um peregrino, uma espécie de peregrino. A ideia de peregrino para Van Gogh, inclusive, junta o elemento religioso com o elemento dos marinheiros e tal. Então, na segunda fase, o irmão do Van Gogh diz, olha, vamos tentar outra coisa e tal. E o Van Gogh também vai tentando descobrir, ele estava muito envolvido com a leitura da Bíblia e muito envolvido com a ideia de evangelizar. E ele entra na escola de evangelização na Bélgica e ele então se torna, vamos dizer assim, um aspirante a pastor e vai para a fase final da sua formação para evangelizar em algumas comunidades. Muito envolvido com isso. É registrado nas suas cartas que ele lê em determinado momento a Imitação de Cristo, e esse livro lhe toca muito e ele passa a radicalizar o que ele julgava a imitação de Cristo. E vivendo nessa comunidade, ele é insuportável porque ele radicaliza de tal maneira e os seus tormentos ali atrapalhando, a sua personalidade atrapalha o seu desenvolvimento como evangelizador. Ele faz coisas absurdas, os relatos às vezes são cômicos e trágicos e constrangedores, desde ações que ele fazia dentro da casa das pessoas, brigar na rua por conta do pecado, andar sujo, imundo, fedorento, num voto de pobreza maluco. Então ele também não funcionou e a comunidade pede para ele sair dali, e os pastores falam não vai dar e tal. E o Van Gogh vive em determinado momento da sua vida, no que vai entrar para a terceira fase, uma espécie de crise de vocação. E o que eu faço? Tal. Só que, veja bem, essa crise de vocação já tem vários elementos, né? A primeira pesquisa da nossa vocação é horizontal, ele se mete com as coisas e não vai dando certo, até que ele faz alguma coisa. Eu costumo dizer que a busca da vocação é se ela tem um primeiro campo horizontal, onde eu vou fazendo várias coisas até que eu toco em algo, que como que repercute para mim um bem, não um bem para mim apenas, mas como eu fiz bem, isso gerou um bem e eu meio que posso fazer mais. A coisa meio que funciona, não do ponto de vista funcional. Funciona porque gera bens para mim, para o outro, a obra sai mais ou menos bem feita, é como se fosse uma notícia clara, então sim, do dom ou do talento. E então ele encosta naquilo. Então o Van Gogh está saindo dessa fase horizontal e isso, tudo que eu estou dizendo está registrado por cartas, eles conversando, e Theo sugere a ele, por que a gente não tenta arte? Você tem talento, você desenha bem e tal, dá para desenvolver isso daí. Isso é muito importante, dá para desenvolver isso aí. Van Gogh atende o irmão, fala, acho que pode ser um caminho. E aí sim, então veja bem, esse Van Gogh começa a encontrar o Van Gogh, ele começa a encontrar a sua vocação. E ele então tem um desafio concreto na sua vida. Aí a mulher de Theo, a cunhada de Van Gogh, que é essa figura super importante que eu falei antes, Jo Van Gogh Bonger, ela registra numa carta para Theo, num depoimento biográfico que ela faz do Van Gogh, talvez seja a primeira biografia do Van Gogh, ela diz isso aqui: ele, Van Gogh, queria viver para os outros, sentir-se útil, realizar algo grande. Ele ainda não sabia como, mas sabia que não era vendendo quadros numa galeria. Ela está falando daquela primeira fase do Van Gogh. Então veja bem, Van Gogh tem essa inquietação. Essa inquietação é de fazer algo grande, ser útil para os outros, entregar aos outros. Ele achou que isso podia estar alocado na evangelização, não funcionou. E ele de repente vê na obra um caminho de evangelização, ao seu modo. Um caminho de levar a mensagem, de gerar um bem, de inspirar. Então pronto, desenhou-se o cenário. Um homem profundo, intenso, tentou um caminho, errou, tentou outro caminho, errou, tentou outro caminho, errou, e ele então começa a achar o seu caminho. Repara que tudo isso já está desmentindo a coisa de um louco
que as coisas lhe caíram do céu e que ele não precisou fazer nada. Quando ele descobre esse caminho, ele não descobre a sua obra-prima, ele descobre um começo, um princípio de caminho. E ele então vai entrar nesse caminho e ele registra todo o processo de evolução aí. Diz ele numa carta: só me resta a escolha entre ser um bom pintor e um mau pintor. Eu escolhi a primeira alternativa. Repara o nível de consciência de quem está entrando na jornada. Eu resolvi ser pintor, isso é muito pouco ainda, porque eu posso optar dentro disso entre ser um bom pintor e um mau pintor. E só me resta essa escolha, ela é bem radical. Eu escolhi a primeira, eu escolhi ser um bom pintor. O que ele quer dizer com isso que a gente vai confirmar ao longo de toda a sua trajetória? Isso o coloca num roteiro daquilo que eu, usando aqui os termos de um psicólogo chamado Anders Ericsson, que pesquisa processo criativo e define algumas práticas, depois de longa pesquisa em várias áreas, como trabalho vertical e prática deliberada, que é um projeto, uma espécie de projeto ou de método para o desenvolvimento da excelência. Bom, Van Gogh definiu o que é ser um bom pintor. Bom significa ter qualidade e significa um crescente de exigência. Tá? Não é um pintor qualquer, é um bom pintor. Então ele cria uma rota e ele vai criar o seu desenvolvimento. Ele cria um programa. No livro eu detalho isso um pouco mais, mas basicamente esse programa vai ter fases em que ele tem muito claro que ele vai entrar num processo de aprendizado alucinado, ele passa a ter cópia, a definir modelos, a exercitar vorazmente, ele sabe que ele tem toda uma primeira fase de exercícios, para numa segunda fase ter o domínio técnico e tendo o domínio técnico e acumulando esses exercícios, aumentando o seu repertório, educando a sua atenção, ele está apto a chegar à terceira fase, que é o desenvolvimento da excelência na descoberta de uma linguagem própria. Então é um projeto de excelência e não um acidente genial a sua obra. É meio que Van Gogh descobre aquilo que Sertillanges dizia numa frase lapidar, que é: o gênio é uma longa paciência. O gênio é uma longa paciência, não é um acidente. A gente vai observar isso com muita clareza e eu vou ler alguns trechos de outras cartas do Van Gogh aqui para você ver como isso vai aparecer de maneira evidente. Ele diz o seguinte: fazer estudos, no meu entender, é semear. Fazer quadros é colher. É uma noção clara entre etapas do trabalho no processo criativo. Uma coisa que eu repito muito nas minhas lições de processo criativo, na minha mentoria, quando eu estou com os meus mentorados, eu insisto nisso, ou com meus alunos em outras circunstâncias, é assim: você quer desenvolver excelência na sua arte, quer ter um processo criativo verdadeiro, uma regra fundamental: nem todo dia é dia de gênio. Há o dia de gênio e há o dia do exercício, há o dia do operário, há o dia da descoberta, há o dia da humildade de submeter ao desenvolvimento das habilidades, né? Outra coisa que Van Gogh diz: é preciso pôr-se ao trabalho com firmeza, com uma certa consciência de que o que se está fazendo está de acordo com a razão, não com a loucura. Como o camponês que guia o seu arado, ou como o nosso amigo que no meu pequeno esboço ara o seu campo e o ara sozinho. Se não temos cavalos, somos o nosso próprio cavalo. O semeador reúne a imagem símbolo. Eu vou colocar agora aqui para vocês uma imagem de uma série de semeadores. Primeiro, para que você veja a fonte de onde o Van Gogh vai tirar essa referência, porque aí você tem um processo muito importante da criação, que a gente acha que a criação sai tudo de dentro da gente, sai da loucura do Van Gogh, e ela, por exemplo, aqui não é loucura nenhuma, não sai da sua intimidade. A sua intimidade se conecta com um repertório, e ele tira um terceiro produto daí. Esse repertório é a pintura de Jean-François Millet com o semeador. Diz o Van Gogh mais à frente, E também depois de algumas coisas que Mauve me disse, ele procura um mestre,
depois de algumas coisas que Mauve era um pintor que foi o seu mestre durante o tempo, recomecei a trabalhar com modelos vivos. Aprendi a medir e a ver e buscar as linhas principais. Aprendi. Eu tinha um mestre, o mestre falou faz tal coisa, o Van Gogh pegou aquele conselho, foi desenvolver na sua prática e aprendeu a medir, a ver e buscar as linhas principais, a ter uma espécie de técnica de análise, de compreensão da sua linguagem na pintura dos outros e na sua própria. De modo que o que outrora me parecia desesperadamente impossível vai se tornando a pouco e pouco possível, graças a Deus. Fecha aspas. Então ele queria fazer uma coisa e aquilo era impossível. E ele, com um mestre, a humildade de atender esse mestre, a humildade de saber que não sabe, a humildade de buscar saber, a humildade de se exercitar, encontrou formas, aprendeu a fazer de modo a tornar possível o que lhe parecia impossível. Bom, lógico que há muito mais coisa, mas a gente vê com esses pequenos detalhes que realmente o Van Gogh não era louco, percebe? Van Gogh era um artista ambicioso, o que significa sempre, se uma ambição é verdadeira, que ela também é humilde, porque uma ambição sem a humildade de se submeter ao processo não é uma ambição, é só uma arrogância, ou uma brincadeira, ou um delírio. Então ele era um artista ambicioso, com propósito, e que tem no eixo desse propósito essa busca de semear por meio da sua arte um bem que ele ao mesmo tempo vai descobrindo e criando para os outros. Por isso a imagem do semeador é tão importante. E é por isso que eu trabalho com essa dicotomia. Quando a gente pensa em Van Gogh, a gente não tem que pensar na orelha de Van Gogh apenas, e muito menos, ou de jeito nenhum, nessa orelha como o símbolo que explica a sua obra. Nós temos que pensar na lição do semeador, que permite ele pintar tudo mais, inclusive o tormento da orelha, que não é a única faceta da sua vida e não é a explicação de tudo que ele é capaz de fazer. Nesse esforço de tentar ver no Van Gogh, não o gesto louco, primitivo, do gênio nato, mas de uma pessoa que com inteligência suficiente e força e desejo e propósito de se realizar, com humildade submeter a um método de aprendizado, disciplina e fidelidade ao seu amor, para que ele se desenvolva realmente, para que ele tenha capacidade de realização, eu fiz uma aproximação entre essa trajetória do Van Gogh e aquilo que Anders Ericsson chama de trabalho vertical ou prática deliberada, que é uma espécie de receita de elementos, de componentes que você tem que colocar no seu processo criativo e no seu desenvolvimento da excelência, quando você mesmo se propõe a buscar a excelência, que serve aqui tanto para a gente refletir sobre o próprio Van Gogh, como você vai ver isso em qualquer artista ou realizador que você admire, e que acaba virando uma espécie de parâmetro para que você pense no seu próprio processo criativo, no seu desenvolvimento pessoal, na busca da sua excelência. Esse pesquisador colocou etapas muito específicas. A ideia, mesmo que eu tenha usado a palavra receita, não é uma receita de bolo para enquadrar todas as experiências aqui, mas para a gente ter uma espécie de princípio que, quando eu aplico, por exemplo, a Van Gogh, você vai ver que funciona com muita exatidão e que vale a pena para a gente pensar, uma vez considerando isso como princípio, como eu posso adaptar isso na busca do meu desenvolvimento pessoal, da minha excelência, da minha linguagem. E vamos pensar assim de uma maneira mais poética, do meu gênio, né? Eu não sei se já falei isso aqui antes, mas essa é a ideia. Talento que não se tem, se cria. Uma das coisas que a gente pode ter como ambição é criar o seu próprio gênio, que será sempre pouco, muitas vezes estúpido,
quando vira uma mera aposta de eu sou um gênio, ou a minha genialidade. E pode ser brilhante e interessantíssimo quando ele tem a humildade de criar esse gênio, trabalhar para ele, entender qual é o seu propósito e amar de verdade a sua linguagem, o seu propósito, de modo a que você possa permanecer fiel a isso e ter um esforço inteligente capaz de realizar a obra. Eu vou passar aqui por esses 5 tópicos que compõem essa prática deliberada, esse trabalho vertical, sempre contrapondo com alguma frase do Van Gogh. E assim a gente encerra essa reflexão, mas com uma espécie de roteirinho do que seria a descrição teórica dessa prática deliberada, desse esforço orientado, desse trabalho vertical de busca da excelência, que desmente para a gente a loucura e a pura expressão íntima como mecanismo e como garantia de uma obra, né? Então, diz Anders Ericsson, e depois eu colo com a frase do Van Gogh. A realização da excelência é caracterizada por por esses 5 pontos. Objetivos claros. Então, você tem que ter um grande propósito, que é uma coisa, compreender, investigar, dedicar-se a ter o seu propósito, entender o que você quer. Pintar com excelência, embelezar a vida dos outros, dar um certo desenho para o seu propósito, ter ele com certa clareza. Mas dentro dele, definir objetivos que podem ser fragmentados, podem ser, né, assim como Van Gogh faz na sua vida. Eu agora preciso aprender a desenhar, eu preciso aprender a desenhar corpos, eu preciso desenhar a partir de modelos vivos, eu preciso misturar a cor. Então você pode entender quais são os seus gaps, as suas falhas, o que te falta. Reconhecer a ignorância é o primeiro passo para a sabedoria, né? Para saber, o primeiro passo para saber é saber que não sabe. Então, identificar isso, traçar objetivos de desejo. Então, objetivos claros. Van Gogh diz: só me resta a escolha entre ser um bom pintor e um mau pintor. Escolhi a primeira alternativa. Ele tem um objetivo, eu quero ser um bom pintor. Isso vai implicar num monte de coisa. Então, quando alguém me procura e diz assim, eu queria ser um escritor, eu queria ser um pintor. Primeira pergunta que eu faço, quantas horas do dia você dedica a isso? Quantos dias por semana? E há quanto tempo? Essa resposta vai peneirar a sua fidelidade e a verdade do seu desejo ou não. Isso não é para arrasar ninguém, não. Isso é porque pode te dar uma medida. Poxa, eu tenho um material claro aqui. Se eu me dedico pouco, se eu faço pouco, se eu estou pouco lá, eu realmente não amo. Eu realmente não estou fazendo. Então, não é o meu objetivo. Ou eu tenho que tornar real a minha ação, ou tenho que mudar de objetivo. 2, tolerância com os fracassos e falhas. Quem está num processo criativo em busca da excelência tem uma grande tolerância, que não é a aceitação pura e simples de fracassar, não é a indiferença, tá? Tolerância não é indiferença. É a capacidade de voltar e fazer de novo. Quem não ama o que está fazendo e não está buscando a excelência, desiste no fracasso, porque não aceita que deveria fracassar. E quem ama tem a humildade de saber que vai fracassar e que é a partir do fracasso que ele vai buscar de novo o caminho, de novo e de novo. Van Gogh diz: o caminho para fazer melhor mais tarde é fazer hoje tão bem quanto possível. É muito claro. Isso é coisa de um louco? Ou isso é uma coisa de uma pessoa que tem propósito, método, disciplina, força para continuar buscando? 3. Concentração e foco na atividade. Diz Van Gogh: hoje eu trabalhei de novo desde as 7 horas da manhã até as 6 da tarde, sem me mexer a não ser para comer alguma coisa, a 2 passos daqui. E é por isso que o trabalho avança tão depressa. Mas o que você dirá disto e o que eu mesmo vou achar daqui a algum tempo? Atualmente estou com a lucidez ou a cegueira de um apaixonado pelo trabalho. Outro quesito fundamental do trabalho vertical e da prática deliberada: o feedback.
embora o trabalho criativo tenha uma dimensão solitária, ele não é isolamento, ele é trabalho de comunicação, então ele depende de feedback. Diz Van Gogh: caro Theo, embora eu tenha acabado de lhe escrever, tenho ainda algo a lhe dizer, principalmente que houve mudanças no meu desenho, tanto na maneira de fazê-lo, quanto nos resultados a partir do que conversamos. Então, o trabalho dele é mostrado, ele ouve o que o outro diz. A gente acabou de ver também um exemplo dele com o Mauve. Então, o feedback é fundamental para que você tenha uma visão externa, seja capaz de avaliar e entender o que você precisa, pode ou deve mudar, né? 6. Progressão entre desafio e habilidade. Há um gráfico muito simbólico disso, também desenvolvido por essa pesquisa, que faz entre dois eixos, o eixo das habilidades e dos desafios, em que você deve achar um ponto dinâmico de equilíbrio em que você não se coloque desafios muito superiores às suas habilidades, para que você não gere frustração, e também não fique com desafios muito inferiores às habilidades que você já adquiriu, para que você não tenha tédio. Então há uma continuidade até achar aquilo que Mihaly Csikszentmihalyi chama de flow. Então você vai achar um flow de trabalho, que também significa outras coisas, mas que você vai achar uma continuidade crescente desse trabalho, em que o trabalho vai crescendo, vai se encorpando, vai ficando mais forte, em que você vai aumentando os pontos de encontro, em que a habilidade empurra o desafio um pouco para cima, o desafio chama para mais habilidade e você vai num crescente. Isso significa uma espécie de método para que você tenha esse crescendo numa inteligência. Eu vou colocar aqui os dois gráficos e você vai ver, a descrição pura e simples de como isso funciona teoricamente, e eu selecionei as obras do Van Gogh desde o começo até a sua obra madura, e você vai ver ali como que ela evolui, como que Van Gogh vai virando Van Gogh, e não como ele brota do nada da sua loucura, da sua tormenta, da sua esquisitice, mas como ele vai virando Van Gogh a partir de um processo de propósito, educação, busca das habilidades, inteligência, desafio, em que ele vai equacionando uma intensificação e um crescente entre as habilidades que ele adquiria e os desafios que ele se propunha. E a pintura dele vai realmente atingindo o ponto da excelência. Olhando um gráfico e outro, você vai ver isso em detalhe. Então, na base do meu gráfico com as telas do Van Gogh, você tem uma região mais escura, que é o início da sua pintura, e até a explosão final, depois dele passar pela referência dos pintores japoneses, por exemplo. Então, todos os procedimentos de aprendizado, busca e desenvolvimento técnico até ele achar a excelência da sua linguagem. Luiz, você está dizendo que a excelência é puro fruto da técnica? Não, não. Todo o conjunto da existência humana, da experiência particular humana, é quem vai construir a obra. Isso é muito importante que a gente conclua com essa ideia bem clara. A experiência humana é insubstituível e ela é decisiva na confecção de uma obra de arte. O que eu estou dizendo e que eu estou dizendo desde o começo é que só isso não é obra de arte. Esse universo pessoal, ele tem que estar ancorado não é uma boa palavra, ele tem que estar formado, ele tem que estar acolhido, ele tem que ganhar forma por meio de uma técnica, de uma linguagem, de uma tradição e etc. Tá? Isso tem que estar bem claro, não é uma coisa ou outra que eu estou falando que essas coisas tem que estar costuradas, né? Essas coisas têm que estar uma coisa potencializando a outra, né? Então, essa progressão entre desafio e habilidade, eu colhi das cartas de Van Gogh algo que também responde a ela. As grandes coisas, e aqui que a gente encerra porque essa citação do Van Gogh é assim, brilhante no sentido de dar uma ideia definitiva do muito que a gente conversou aqui nesse vídeo, e que dá o caminho com clareza do que eu estou falando aqui, quando eu digo que Van Gogh não é louco, não era louco,
e sim era um grande artista. E que a gente deve estar atento não ao trágico e triste episódio da mutilação da sua própria orelha, como um folclore do seu tormento criador, mas sim à verdadeira chama, ao verdadeiro fogo, ao verdadeiro impulso, à verdadeira potência da sua criação, que está na lição do semeador. Diz Van Gogh: as grandes coisas não se fazem só por impulso, e são o encadeamento de muitas pequenas coisas reunidas num todo. É preciso entender bem como eu considero a arte. Para chegar à verdade é preciso trabalhar longamente e muito. O que eu quero dizer e o que eu aspiro é tremendamente difícil. E, no entanto, não acredito estar aspirando alto demais. Ou seja, com a humildade de poder buscar e de fazer de verdade e de amar o que ele está buscando, portanto manter-se fiel e portanto capaz de todo o esforço necessário, ele está apto a buscar o que ele de fato aspira. É isso, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.